Olá a todos! Bem-vindos ao Verbo e Trabalho, o podcast onde a história da humanidade é contada através das palavras e do suor. Eu sou Arthur da Silveira e hoje iniciamos uma jornada ambiciosa. Vamos viajar 70 mil anos no tempo para entender como deixamos de ser animais insignificantes na savana para nos tornarmos os arquitetos da era digital. E para essa conversa, estamos com Vanilson Viana Cardoso. Somos acadêmicos do curso de Letras e o nosso desafio hoje é provar que o trabalho, como conhecemos, é uma construção da linguagem. Vanilson, no nosso plano de ensino, nós somos instigados a projetar cenários futuros. Mas, para olhar para frente, precisamos entender o que Sussman chama de problema econômico, não é? Exatamente, Amanda. Olá, Arthur. Olá, ouvintes. A grande questão é que fomos ensinados que a escassez é a condição natural humana, que temos desejos infinitos e recursos limitados. Mas Sussman nos mostra que nossos ancestrais caçadores-coletores viviam em uma presunção de abundância. Eles trabalhavam pouco, cerca de 15 horas por semana, e passavam o resto do tempo focados em lazer e laços sociais. O trabalho, para eles, era simplesmente gasto de energia com propósito. Isso é chocante para quem vive a rotina moderna de 40 horas semanais, mas como o Homo sapiens conseguiu dominar o mundo se éramos fisicamente mais fracos que um Neandertal ou até mesmo um leão? Harari nos dá uma pista fascinante, a fofoca. Vanilson, conta pra gente, como a nossa capacidade de falar pelas costas dos outros criou as bases do trabalho em equipe. Parece brincadeira, mas a linguagem versátil dos sapiens permitiu que focássemos sobre quem era confiável ou quem era trapaceiro dentro do bando. Isso permitiu que os grupos crescessem para até 150 indivíduos. Mas o verdadeiro salto foi a capacidade de falar sobre coisas que não existem fisicamente, como espíritos, nações ou leis. Chamamos isso de ordens imaginárias. Então, o trabalho coletivo só funciona porque todos acreditamos no mesmo mito? Sim, milhares de estranhos só cooperam em uma fábrica ou em uma escola porque compartilham ficções coletivas, como o valor do dinheiro ou a autoridade de um contrato. Sem a linguagem para criar esses mitos, não haveria civilização, nem sistemas de trabalho complexos. Falando em civilização, chegamos a um ponto crucial para nós do curso de Letras: a escrita. Vanilson, muita gente acha que a escrita nasceu para a poesia, mas a realidade é bem mais contábil, certo? Pois é, Amanda, é uma das maiores descobertas dos nossos estudos. A escrita suméria, por volta de 3.500 a.C., era um sistema parcial. Ela não conseguia registrar poemas, mas era perfeita para registrar dívidas, impostos e quantidades de cevada. O cérebro humano tem uma limitação biológica para estocar números. A escrita foi a tecnologia que permitiu guardar informações fora da cabeça. E tem aquele personagem famoso, né, o Cuxim? Sim, o primeiro nome registrado na história da humanidade não é de um rei ou profeta, mas de um contador chamado Cuxim. Ele assinou uma tábua de argila registrando a recepção de cevada ao longo de 37 meses. Isso prova que a escrita nasceu como uma ferramenta de controle do trabalho e da produção. Como futuros professores de letras, temos que entender que a organização da informação é a raiz da nossa profissão. Mas esse avanço teve um custo. Harari chama a Revolução Agrícola de a maior fraude da história. Arthur, por que trocar a vida livre na savana pelo trabalho duro no campo? Harari argumenta que não fomos nós que domesticamos o trigo, mas o trigo que nos domesticou. O Sapiens passou a sofrer com doenças, dietas pobres e jornadas exaustivas. Vanilson, você mencionou em suas atividades que o trabalho se tornou pesado e repetitivo nessa fase, não é? Exatamente, passamos a trabalhar para o futuro, preocupados com a próxima colheita ou com os impostos do rei. A agricultura criou excedentes que alimentaram elites, exércitos e burocracias. Mas para o camponês comum, a vida era muito mais dura que a de seus ancestrais caçadores-coletores.
E é aqui que entra o Código de Hammurabi, certo? Ele usava a linguagem para naturalizar as desigualdades no trabalho. Sim, o código dividia as pessoas em superiores, comuns e escravos. Ele era uma ferramenta de naturalização discursiva, fazendo parecer que essas hierarquias eram eternas, quando na verdade eram apenas ordens imaginadas criadas para organizar o esforço coletivo através da coação e da crença. Dando um salto para o presente, o Hariri faz previsões sombrias em 21 lições para o século XXI. Ele fala da criação de uma classe inútil. Vanilson, o que isso significa para o mercado de trabalho em 2050? Diferente das máquinas de vapor, a inteligência artificial agora compete em habilidades cognitivas. Ela pode analisar emoções, prever decisões e até criar arte, se é que é possível chamar de arte o que ela cria. Mas se não formos capazes de nos reinventar constantemente, bilhões de pessoas podem se tornar economicamente irrelevantes. Mas e o papel do professor de letras? Estamos a salvo? Nossa função mudou. Harari diz que a revolução científica foi a revolução da ignorância, admitir que não sabemos tudo. Como professores, não somos mais guardiões de respostas fixas, mas mediadores críticos. O trabalho agora é ensinar o estudante a perguntar, a comparar discursos e a desconfiar das certezas em um mundo hackeado por algoritmos. Precisamos ser centauros, como os jogadores de xadrez que colaboram com a IA. Vanilson, e para encerrar, quais são as primeiras impressões do grupo sobre toda essa trajetória? Percebemos que o trabalho é, acima de tudo, um mediador da nossa autoestima e dos nossos valores sociais. A tecnologia não deve servir para nos escravizar em novas jornadas exaustivas, mas para nos devolver o propósito. Nosso objetivo com este podcast foi sistematizar essas leituras para mostrar que, na área de letras, trabalhamos com a matéria-prima que constrói a realidade, a palavra. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos que o trabalho começou como um gasto simples de energia e passou pela burocracia das tábuas de argila sumérias e agora enfrenta a singularidade tecnológica. A grande lição é que devemos proteger os humanos e não necessariamente os empregos. Muito obrigada, Vanilson. E obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esse programa teve o roteiro de Vanilson, produção de Amanda e a locução minha, Arthur. Até a próxima e lembrem-se, a linguagem não apenas descreve o mundo, ela organiza e o recria.